Bom dia, pessoal. E aí, tudo certo? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre análise de cátions, né? Continuação da aula anterior, né? Então tá. Nós vamos analisar aqui o grupo do chumbo, tá? Seria o chumbo, a prata e o mercúrio. Esses elementos reagem com ácido clorídrico, formando cloretos, certo? Ok, deixa eu pôr a tela inteira aqui. Então, análise de cátions, né? Dando sequência, nós vamos estudar os cátions chumbo, prata e mercúrio, tá bom? Essa parte eu vou dividir em duas partes, na verdade, né? Nós vamos falar um pouco nessa aula e um pouco na próxima aula. E hoje também eu vou falar alguma coisa sobre ânions, né? Que ficou da análise de ânions ficaram alguns experimentos para trás, né? Muito bem. Chumbo, PbHg e Ag, né? Chumbo, mercúrio e prata. Então, o grupo 1, né, assim denominado, constituído pelos cátions chumbo, prata e Hg 2 mais 2, tá? Mercuroso. O Hg ele tem essa forma de cátion, né, que é um pouco diferenciada. Então é uma ligação Hg formando Hg mais 2. É uma exceção que tem, tá? Que formam sais de baixa solubilidade com os íons cloreto. O cloreto mercuroso, o Hg2Cl2, é menos solúvel dos três cloretos formados. O cloreto de chumbo é apreciavelmente solúvel em solução aquosa, sendo por isso considerado um precipitado ligeiro ou moderadamente solúvel. A solubilidade aumenta rapidamente com o incremento da temperatura, o que não acontece com os outros dois cloretos, cloreto de prata e cloreto mercuroso. Portanto, o cloreto de chumbo pode ser separado dos outros dois precipitados por aquecimento com água destilada. Então, a reação é formada, os três precipitados, porém o chumbo pode ser separado por água quente. Então aqui temos um processo, tá? Depois vocês podem ampliar essa imagem, ela ficou um pouco pequena, né? Então a gente tem a solução problema, a gente adiciona ácido clorídrico, aí a gente forma três precipitados, prata, chumbo e mercuroso. A gente adiciona água quente nesse precipitado, a gente vai solubilizar o chumbo, que posteriormente reage com um cromato de potássio, formando um precipitado amarelo. Os precipitados que não dissolveram, eles são atacados com hidróxido de amônio, 3 molar. O que acontece? O hidróxido de amônio ele vai dissolver a prata, formando um complexo de prata, que posteriormente, com a adição de HNO3, esse complexo é quebrado e forma cloreto de prata, porque a gente tem excesso de íons cloro aqui, tá? E esse precipitado formado, ele vai ficar como precipitado, ele é atacado com água régia, e aí ele é dissolubilizado. E aí essas duas porções dessa água régia são atacadas com cloreto estanoso, formando um precipitado branco de Hg2Cl2, que é o cloreto mercuroso, ou Hg metálico, tá? Cloreto estanoso. E difenilcarbazida, que é um agente complexante, formando um complexo, tá? Se eu não me engano, de coloração azul, que está escrito no final. A gente vai estudar uma parte desse processo, tá bom? Então a precipitação, né, feito com HCl, né? Vou dar uma lida aqui para vocês. Eu vou até o processo 1.4 hoje. No tubo de centrífuga, adicione 2 gotas de HCl, 10 gotas de solução problema. Centrifugue até que a solução torne-se límpida.
Verifique se a precipitação se completou mediante adição de uma gota de ácido clorídrico. Se houver turvação, continue adicionando o reagente até que ele não provoque mais turbidez na solução. Centrifugue o conteúdo do tubo. O precipitado composto dos cloretos do grupo do chumbo, após separado do centrifugado, é lavado com uma mistura de 4 gotas de água com 2 gotas de HCl. Centrifugue e despreze o líquido de lavagem. A análise segue o processo 1.2. Reações envolvidas são chumbo mais cloro, prata mais cloro e mercuroso mais cloro, dando cloreto de chumbo, cloreto de prata e cloreto de mercúrio. O KPS dessa reação, então do chumbo 1,6 vezes 10 a menos 5, da prata 1,8 vezes 10 a menos 10 e do chumbo, do mercúrio 1,3 vezes 10 a menos 18. Conforme eu vou aumentando aqui esse 10 a menos 5, 10 a menos 10, 10 a menos 18, significa que a solubilidade vai diminuindo, tá? Então o chumbo é mais solúvel do que os dois. É isso que quer dizer esse fator KPS. Bom, processo 1.2. Trate o precipitado branco obtido no processo anterior, adicionando entre 4 a 6 gotas de água. Misture e aqueça em banho-maria durante 3 minutos. Centrifugue, logo em seguida transferindo o centrifugado para outro tubo. Repita o tratamento do precipitado com água sob aquecimento. Centrifugue e reúna os dois centrifugados para a identificação do cátion Pb mais 2 no processo 1.3 e tratamento do precipitado que contém a prata e o mercúrio no processo 1.4. Tá certo? Então o centrifugado aqui, o líquido, a gente vai para o processo 1.3 e o sólido para o processo 1.4. No processo 1.3, que é a sequência, centrifugado pode conter chumbo, né? Junte algumas gotas de solução de cromato de potássio. O aparecimento de um precipitado amarelo confirma a presença de chumbo. Reação envolvida é chumbo mais cromato, dando cromato de chumbo amarelo, tá? E aqui é onde eu vou parar hoje, processo 1.4. O resíduo pode conter prata e mercuroso. Adicione 10 gotas de hidróxido de amônio. Agite a solução com bastão de vidro e centrifugue. O aparecimento de um precipitado de cor preta indica a presença de mercúrio 1. As reações envolvidas são prata mais amônio aquoso, dando um complexo de prata, né? Prata e amônio, mais cloro. E Hg2Cl2 mais amônio, dando precipitados, tá certo? Então, o mercuroso vai precipitar nesse processo e a prata vai ficar solúvel. Então, vai haver uma separação aqui, tá? E na sequência, esse precipitado ele vai ser tratado nos próximos processos, tá certo? Então, na aula de hoje eu ia terminar mesmo nessa parte aqui e vou colocar questões aí para vocês. Continuando a parte do carbonato, tá? Então aqui é a análise de ânion. Esse aqui foi tema do das aulas do bimestre passado, né? Que era a análise de ânions. Então ficou algumas análises aí que eu e o professor Henrique estamos discutindo. Bom, análise do carbonato, tá? A classificação dos ânions, geralmente baseada nas diferentes solubilidades dos sais de bário, prata, dos ácidos correspondentes. Quando uma solução contendo carbonato é tratada com ácidos, observa-se o desprendimento de gás carbônico da mesma. Isso ocorre porque os íons carbonatos associam com os íons de hidrogênio formação de ácido carbônico, que se decompõem com bolhas de gás carbônico. Esse teste baseia-se na reação do gás carbônico liberado como a solução de hidróxido de bário, formando um precipitado branco de carbonato de bário, certo? Então seria isso, tá?
carbonato ele é reativo com ácido, formando o ácido carbônico, certo? Aí tem o procedimento aqui. Coloque uma ponta de espátula de amostra sólida de um tubo em ensaio pequeno. Adicione 5 gotas de ácido clorídrico 2 molar. Observe, se produzir uma efervescência, aqueça em banho-maria. Aproxime a boca do tubo um bastão de vidro, tendo pendurado uma ponta de hidróxido de bário 0,2 molar e observe. Então, esse carbonato que efervesce vai reagir com o hidróxido de bário, formando carbonato de bário. É isso que a gente tem que observar, tá certo? Quando você derruba ácido numa superfície de concreto, que o concreto tem muito carbonato, vocês vão ver que ele ferve, ele reage com o concreto, justamente por causa da formação do ácido carbônico e forma-se bolhas de CO2, tá? Cloreto. Cloreto pode ser identificado pela adição de ácido sulfúrico, que vai formar o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é volátil, né? O ácido sulfúrico ele é concentrado, ele não é volátil. Ele é um ácido fixo, né? Que chama-se, que ele não apresenta volatilidade. Mas a hora que ele forma o ácido clorídrico, esse é volátil e pode ser detectado no papel de tornassol, que é um indicador de pH, tá bom? Então, reação do H2SO4 concentrado, havendo liberação de ácido clorídrico que provocará mudança de cor no papel de tornassol azul. Procedimento: coloque 5 gotas de solução da amostra no tubo de ensaio pequeno, adicione 5 gotas de ácido sulfúrico. A seguir, coloque um pequeno chumaço de algodão umedecido com água destilada na boca do tubo e sobre esse um pedaço de papel indicador. E observe, esse papel vai mudar de cor, certo? Pela formação do ácido clorídrico. Pessoal, era só isso mesmo, tá? Nas aulas de hoje. É uma introdução aí sobre o grupo do chumbo, né? E também falei um pouquinho sobre a análise do carbonato e do cloreto, tá bom? Vou colocar exercícios, né? E vou estar disponível aí para a gente tirar nossas dúvidas, tá bom? Então, até mais, pessoal.